Aí. Bem-vindo agora contigo, pastor Cléo, a palavra, pode falar. Gente, eu vou ensinar para vocês aqui já no início falar o olá, que eu acho que muita gente conhece aí, tem chinês para tudo quanto é lugar aí, né? E a gente fala, como é que fala aí? Eu não sei quem que sabe alguma coisinha, mas talvez alguém já tenha ido por aqueles lados de lá. Mas, Então você pode falar assim, é uma língua tonal, né? Então você fala ni hao, fala aí comigo, ni hao é olá, olá. Então ni ni hao. hao. Você quer falar olá para todos? Eu falo tá de hao. É um pouco diferente, né? Ai, ai, ai. Gente, é um prazer estar aqui com você. O Vinícius é um amigão. Tô vendo a Fabiana, eu vi um pouquinho ela falando também. Muito bom te ver, viu, Fabiana? Eu conheço pouquinho só da Fabiana, mas já só de saber que ela é esposa dele, né? Que ela cuida dele, que já está essa jornada grande aí. A gente também gosta muito dela, viu, Fabiana? Eu acho que eu te encontrei algumas vezes pessoalmente, né? E a bebezinha de vocês, que já está grande também, cadê ela? Está por aí também, ó? Tá nada, né? Deve estar dormindo a hora dessa. Mas, gente, é um prazer. Sou daqui de Brasília. Esse camarada que está aí, ele é bem mais velho que eu, por isso que você fala que ele pegou no meu. Ele estava no ensino médio, a gente estudou na mesma escola antes de fazer teologia, a gente estudava no colégio militar aqui de Brasília. Ele era do terceiro ano, acho que era da quinta série, sexta série, só para você ter ideia da Eu ideia, nem da idade. lembrava disso aí, rapaz. Mas, ó, só um detalhe que eu não tenho cabelos brancos ainda, tá? Só para dizer isso aí. Cara, mas eu tenho desde os 15, então não vem com essa, não. Então, gente, é um prazer poder estar com vocês. Só para vocês saberem, o pastor Vinícius, amigo de vocês aí, ele já foi rico, viu? Depois vocês perguntam essa história aí para ele aí, mas ele já foi rico. Ele era o único aluno do colégio militar que andava de BMW. Então, depois vocês perguntam para ele. Gente, pois é, né? Eu comecei aí, fui comportor do Vinícius no Tocantins, na época que ele trabalhou aqui também e tal. E na época eu estudava música, eu fazia faculdade de música, eu não fazia teologia ainda. Depois, através da comportagem, e começou tudo assim, ó. Eu sou filho de militar, né? Então a gente mudou muito. O nome que eu acho que eu mais fui chamado na minha vida foi novato, eu odiava isso. Chegava numa escolinha, daqui a pouco eu estava mudando para outra, e o cara, ô novato, eu falei, meu irmão, não vai ter esse nome. Então, mudamos muito, moramos no Amazonas, e o Amazonas para a gente foi a experiência, assim, acho que mais dramática da vida da gente. Minha mãe ficou doente ali, ela desenvolveu depressão, nem naqueles tempos antigos. E no interior do Amazonas não tinha recurso nenhum, mas a gente tinha um casal de missionários que vieram dos Estados Unidos, duas meninas, uma dos Estados Unidos e outra do Canadá, que deram suporte. E foi ali que a gente começou a ensaiar um pouquinho a língua inglesa. Né? A gente não sabia nada de inglês, era criança, tinha 9 anos, e esse casal de missionário começou a ajudar, então, ali em casa. Elas entendiam um pouquinho, porque o pessoal lá no Amazonas pensava que minha mãe estava com possessão demoníaca. Depressão naquela época ali não estava tão famoso que nem está hoje aí, né? Todo mundo sabe o que que é e tal, mas naquela época ali depressão ou ter algum tipo, e ela tinha transtorno bipolar, só para você ver a situação. E aí essa família ajudou a gente muito mesmo, o pessoal que trabalhava na Luzeiro, que era a lancha missionária que tinha no Amazonas lá. Então a gente era bem pequenininho, eu me lembro certinho tentando conversar com esse povo americano, aí eu não conseguia falar nada, né? Mas foi o início por interesse de estudar inglês e tal. E quando a gente voltou para o Brasil, perdão, não sei se tem alguém do Amazonas aí, mas é muito diferente assim a cultura assim do Amazonas para o restante lá de cá. E principalmente quem mora no interior assim, né? E a gente voltou para a realidade nossa aqui, e aí meu pai botou a gente na escolinha de inglês e a gente foi embora e foi estudando e enfim, né? Então, o primeiro passo que dá início assim para abrir suas portas para um campo missionário pós-cultural ou transcultural, perdão, não é pós, é transcultural, é você saber uma outra língua, né? É o primeiro ponto. Antes de qualquer coisa, você precisa se comunicar com as pessoas, né? E aí, estudando, depois fui fazer teologia, e aí no curso de teologia me identificava muito com missão. Naquela época não estava febre assim para tudo quanto é lado, mas teve um professor que me marcou muito, que foi o professor Volter, que eu acho que muitas pessoas mais conhecem. Hoje ele é conhecido aí, né? Mas ele já é saudoso Volter porque ele é falecido. Ele é alemão, ele pensava nas missões mundiais, e eu via a Fabiana falando aí um pouquinho disso.
Se a gente pensasse realmente nas missões mundiais, né, a gente realmente faria diferença assim, no mundo, porque a gente pensa muito no nosso umbigo. Só para você ter uma noção, assim, as ofertas que a gente, né, entrega, hoje eu sou pastor distrital de novo, então você vê as pessoas entregando as suas ofertinhas sempre para o caixa local da igreja. Né? E eu fico louco com isso, que eu falo, não, meu amigo, você tem que entregar a tua oferta para ela ir atingir o outro lado desse mundo aqui, porque eu recebi oferta na minha mão, sabe aquela a lição de escola sabatina que tem lá o projeto missionários, 2015 eu recebi lá, você olha na tua lição, 2015 tem o nome da minha cidade lá, eu recebi o dinheirinho lá da oferta que você entrega todo sábado na minha mão, tá? Então eu acredito, faz a diferença, o evangelho ele vai todo mundo. Enquanto você conseguir pensar só em Jerusalém, só no seu umbigo, o negócio não acontece. Jesus não volta. Se eu pregar o evangelho para a minha cidade inteira, aqui onde eu estou, Jesus não volta. Se eu pregar para o meu país inteiro, Jesus não volta. Eu tenho que pregar para o mundo. Então, a minha forma de contribuir, se eu não for lá como missionário, é através da ajuda financeira e das orações. E ali foi o início, então, da minha trajetória, né? Olha como é que foi. Eu comecei a trabalhar, o Volter, ele fez uma proposta para os alunos e estudantes de teologia, havia uma seleção grande para se candidatar para o campo missionário, e eu me candidatei. Coisas que me ajudaram. Primeiro, falar uma língua estrangeira. Segundo, ser uma pessoa tranquila. Você acredita que ser uma pessoa tranquila te ajuda no campo missionário? Porque é uma pessoa muito afobada, muito assim e tal, dá problema fora do país, sabia? E assim, o Vinícius não tem problema não, o Vinícius é tranquilo, ele está aqui passando a mão na cabeça, mas ele é tranquilo. Mas uma pessoa muito desesperada, uma pessoa assim, né, eles ficavam olhando essas coisas. Então, falar uma língua estrangeira, ser uma pessoa tranquila, pelo menos nos anos de teologia eles observavam isso daí, ser uma pessoa dedicada. Não adianta nada você falar uma língua e tal, mas você não é dedicado, você não é uma pessoa que cumpre horários, você não é uma pessoa que... Enfim, tinha todas essas características aí, uma pessoa cristã e lá. E aí, o pessoal lá do SALT, lá os professores de teologia no seminário, selecionaram um grupo de estudantes para ir, um para a África e um para o Japão. E aí eu não tinha candidatado a nada lá na hora, até nem sabia se eu ia candidatar, botei meu nome lá e fui para o Japão. Fui selecionado para o Japão. Aí foi minha primeira, recém-casado, fui embora, deixei minha esposa, fiquei lá 3 meses no Japão, trabalhando missão de curto prazo, tá? Então aí começa a minha história assim, lógico que na comportagem sempre eu dou uma fugidinha para ir para um país vizinho ou outro aqui, né? Eu ia comportar lá na beira da fronteira do Brasil com a Bolívia, aí eu dava um pulo na Bolívia, na fronteira do Brasil com Guiana lá, eu ia dar um pulinho lá, conhecer os nossos irmãos lá, eu gostava muito disso. Então, eu usava a comportagem como turismo também, na minha época de comportor. Essa aventura de desbravar lugares, eu fiz muito isso. Trabalhei 9 anos comportando e 5 foi só na região amazônica. Então, eu gostava dessa aventura e fui para o Japão. No Japão começou a minha história. Eu pude ter a oportunidade de trabalhar com pessoas que já estavam anos já no campo missionário, que eu conheci lá. Trabalhei com pessoas locais, com japoneses, pastores japoneses, trabalhando com as comunidades brasileiras que viviam nessas regiões aí. E para mim foi fantástico, assim. Eu não vou falar do Japão agora, um país incrível, pessoas maravilhosas. Do Japão voltei para o SALT assim, pilhado para estudar teologia, não queria nem voltar, né? Só que eu tinha esposa lá e recém-casada, eu tinha que voltar para minha esposa. Voltei e terminei o curso assim na marra, mas já com um plano do que tem que ir embora. E aí, no meio, entre o último semestre de estudo de teologia, surgiu um chamado para eu voltar para o campo missionário para o Oriente Médio. Foi através desse professor de teologia, ele gostou, trabalhei de perto com ele, ele falou, rapaz, você foi chamado para ser missionário, ele falou. Só que o país era muito difícil, eu recém-casado, eu precisava de um pouco mais de maturidade, né? E algumas pessoas viram isso, mas o professor que foi comigo, ele falou, não, eu quero que você vá, e ficou insistindo. Gente, olha o país que era, olha só, o país era... Não, eu vou falar, o Iêmen, já ouviu falar do Iêmen? Ô, paizinho difícil, meu amigo. Você imagina uma pessoa recém-casada, recém-formada. Eu ia chegar lá em 3 meses, eu ia estar com depressão. 3 não, 6 meses eu ia estar com depressão, ia pedir para voltar. Porque, assim, algumas pessoas pensam que missão
ela é algo romântico. E eu quero dizer para vocês aí que estão estudando o livro, pelo que eu entendi, é o Passaporte para a Missão aí, né? Eu não vi um título, mas eu vi nos temas ali, eu já li esse livro várias vezes. Ó, você pense que missão é romântico, missão não é romântico. Por um lado, aqui a gente escuta as histórias, a gente fica romantizando a coisa. Missão é apaixonante, mas não tem nada de romântico, tá bom? Só para ficar essa frasezinha na tua cabeça aí. Missão é apaixonante, missão transcultural é apaixonante, mas não tem nada de romântico. E aí, nessa fase aí, eu fui procurar missionários que já tinham trabalhado na região do Oriente Médio, nessa fase de transição do meu último semestre de teologia, e eu conversei com um que trabalhou na África há 20 anos, conversei com outro que trabalhou nos Países Baixos ali, 20, não sei quantos anos, conversei com vários. E aí eu falava, fui chamado para o Iêmen, e o cara falou assim, quantos anos você tem de ministério? Eu falei, eu estou me formando, recém-casado. O que eles falavam para mim? Meu amigo, dá mais um tempo, você vai ter mais oportunidades. Trabalhe um pouco primeiro, né? Use esse primeiro ano de casado para se adaptar. O casamento também é uma adaptação. Se você vai para o campo missionário, são várias adaptações ao mesmo tempo. E isso foi uma coisa muito sábia que veio da parte de gente que já tinha experimentado o campo missionário. E para mim foi uma bênção. E eu pude vir, começar a trabalhar. Comecei trabalhando em Brasília, aqui em Brasília, né? E pude me adaptar ao casamento, à rotina do trabalho. Tive um pouco de experiência que me ajudou, de certa forma. As pessoas pensam assim, mas eu vou para um país dentro da janela 1040, a formação em teologia me ajuda? Ajuda, mas se eu tiver a formação em uma outra área, me ajuda mais, porque nessas regiões você não tem como trabalhar diretamente como sendo pastor, até o visto que você consegue. Se você for apresentar uma formação de teologia num país muçulmano, num país comunista, o pessoal fecha as portas para você. Então, legal que você tenha uma outra área ou que você seja realmente de uma outra área, que seja uma pessoa que conheça bem a palavra de Deus, né, que maneja bem a palavra de Deus, que conhece bem o que você está indo fazer lá. E foi assim que começou a minha história. No terceiro ano de ministério, eu fui fazer uma pós-graduação. As coisas começam assim, tudo assim meio embaralhada mesmo, viu? Eu fui fazer uma pós-graduação no IABC. O pessoal do NASP oferecia essa pós no IABC. E aí eu fui para o IABC, que é o colégio nosso aqui no Goiás, aqui, né? Que eu não sei o povo que está me ouvindo é da onde, Vinícius? É da tua igreja, de Goiânia, é misturada do Brasil inteiro, né? Seu microfone está desligado, viu? Eu acho que você está igual seu presidente mesmo, você disse aí, né? É que eu nunca desligo, quando desligo eu não esqueço. Mas aqui tem um grupo de Tatuí, que é aqui da minha igreja, a maioria, né? Tem alguns que estão em Goiânia, tem uma que está no Espírito Santo, e hoje aqui acho que é isso, porque tem pessoal que está em Barcelona, tem uns outros de... Legal, legal. Mas a maioria aqui está em Goiânia. Tá bom. E aí, gente, o que eu estava falando mesmo? Agora esqueci. O que eu falei mesmo? Eu esqueci. Quem está comigo aí, que está atento ao que eu estou falando? Estava falando do IABC. IABC, muito bom, tá vendo? Tem gente que não está dormindo aí. Olha aí, eu fui para o IABC. Cheguei no IABC, teve um professor de teologia, que o nome dele era conhecido, ele liderava aquela Nova Semente lá, um grupo que tem em São Paulo aí. É o Kleber Gonçalves. Ele deu uma matéria para a gente, e o Kleber, ele, no meio assim da matéria, ele falou, gente, eu fiquei sabendo de um projeto. O Kleber, ele é missiólogo, né? Ele trabalha, ele tem essa visão ampla da igreja, da missão mundial da igreja. E ele falou, eu fiquei sabendo de um projeto, nem no nosso campo local falaram disso aí. E num dia na aula ele falou assim, o projeto é assim, assim, assado, e precisa de missionários de todas as áreas, não precisa nem ser pastor, pode ser um dentista, um engenheiro e tal, e você se candidatar precisa disso, disso, disso e disso. E aí eu falei, puxa vida, olha só. E aí, dentro da aula dele, olha só, o relatório do estudo da aula dele era orar a tal hora da manhã e relatar aquilo que você teve a experiência com Deus, e em relação também ao pedido para você trabalhar como missionário em alguma área da vida. E eu tinha colocado isso como meta também para o mundo, né? Eu vou por essa questão aqui, você já sabe desse sonho no coração, mas não era o sonho dela. Tá entendendo como é que é complicada a coisa?
Quando o sonho é teu e o sonho não é dela, é um problema também, viu? E isso é contraindicação, viu? Se você vai escolher ser missionário transcultural contra a vontade de quem está junto com você, da sua família, dos seus filhos, não vá, tá? Não vá. Jesus vai perdoar você se você fizer isso. Não vá. Tem que ser sonho do marido, tem que ser sonho da esposa, dos filhos, tá? E aí foi. Eu estava estudando um mês inteiro, mandei um dia mensagem para ela. Ela estava na casa dos pais em Florianópolis, falei assim: olha, surgiu uma oportunidade missionária assim, assim, assado. Sabe o que ela falou para mim? Vamos orar? Vamos orar sobre isso? Só que aquele vamos orar assim, nem, sabe? Vamos orar. E eu fui orando todo dia de manhã, orando. E aí, da minha turma, daquela turma que o pastor Kleber deu aula para a gente, saiu 5 missionários daquela turma. 5. E aí vocês, não sei se vocês lembram que esse projeto era aquele segundo da divisão. O primeiro da divisão, que a divisão sul-americana enviou missionário, foram 4 famílias. E o segundo foram 25 famílias para o mundo, né? E nesses de 25, 5 eram do nosso grupo. Mas o meu caso foi diferente, porque esse pessoal foi selecionado rápido, eu não. Eu falei assim, eu não era ordenado ainda como pastor quando eu fui. E aí o pessoal, não, esse aqui é para ordenado. E aí eu voltei, né? Voltei dos estudos e fui trabalhar, continuei trabalhando. Eu trabalhava na igreja, que é o quintal da divisão sul-americana. E aí, no fundo ali, um departamental falou: Kleber, isso aí não é para você, não. Falou assim para mim: isso aí não é para você, não. Você nem ordenado rapaz. Fica aqui com a gente, fica tranquilo. Depois, um dia lá, mas quando você tiver mais tempo, você arruma outra oportunidade. E todo mundo falava isso para mim. Eu falei: tá bom, né? Não é para mim, vou fazer o quê? Os caras que estão dentro aí, que sabem de tudo, não é para mim. E eu deixei um pouco de lado isso da cabeça. Falei assim, então não é para mim. Eu não sei nem se eu já falei isso para o Vinícius. Mas aí eu continuei trabalhando. E aí sabe o que aconteceu? Tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos. A igreja que eu trabalhava lá tinha dinheiro. E aí tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos e o pastor, eu era pastor de jovens e pastor titular, ele não podia ir. Ele falou assim: cara, a gente está construindo a igreja aqui a 1000, você já se ralou, eu acabei de voltar de uma viagem aos Estados Unidos, você que vai, para passar um mês nos Estados Unidos. Que coisa ruim, né? Um mês conduzindo o clube de desbravador no Campuri Mundial. E aí, antes disso, você passava pelos parques, visitava o Centro Histórico de Ellen White, blá, 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 e tudo pago. E aí eu dei de algum jeito lá, pedi empréstimo, levei a esposa junto e fomos. Foi a primeira experiência, assim, nossa, no Campuri, tendo contato com a nossa igreja mundial. Eu nunca tive uma conferência geral dessas reuniões de assembleia, né? Mas eu tive contato com gente do mundo inteiro ali no Campuri. Então, pude conhecer gente de Hong Kong, o Clube de Desbravador de Hong Kong, Clube de Desbravadores da Coreia, de tudo quanto era lugar. E isso foi fantástico para mim, assim. Para minha esposa, então, os olhinhos dela assim abriram, falando: não, é isso aí que eu quero. E aí já começou a mudar as coisas. Passou esse tempo maravilhoso lá com esse povo, e a gente voltou para o Brasil, para a nossa realidade. E aí as inscrições já estavam acabando, mas eu nem me ligava mais nisso daí. E um dia um amigo meu, da mesma região minha, me liga e fala assim: rapaz, eu fiz a inscrição e fui selecionado para ir para um grupo numa entrevista que era em São Paulo. Então, assim, o grupo, primeiro, todo mundo que se candidatava a esses projetos passava por uma seleção, todo mundo saía da sua localidade e ia até São Paulo, para em São Paulo fazer uma seleção com os presidentes de campo. Eles faziam avaliações, entrevistas, um bocado de coisa, uma bateria, faziam de tudo para você desistir do negócio, né? E foi assim comigo. E aí ele falou assim: mas você foi selecionado? E aí sabe o que me motivou? A inveja. Olhei o camarada e falei: não, mas você foi? E eu falei assim: não, mas peraí, você também não é ordenado, você também é assim. As características batiam muito comigo. Eu falei: mas se você for, eu também vou mandar minha inscrição. Só que, gente, era acho que 2 dias para terminar a inscrição. Eu precisava traduzir currículo, traduzir um monte de coisa. Eu tinha amigos que trabalhavam ali na tradução da divisão, mandei meu material, tudo, gente, me ajuda. E aí o pessoal traduziu para mim tudo que precisava traduzir. Eu escrevi minha história inteira da minha esposa e tal, e mandei.
Passou uma semana depois do prazo da inscrição, recebo um e-mail dizendo que também tinha sido selecionado para essa entrevista lá em São Paulo. E aí fomos, né? Chegou a data certa, fomos lá para São Paulo, reunimos. Era uma bateria, já existia horários de entrevistas com as pessoas das regiões, por exemplo. Eles trouxeram a igreja, a divisão trouxe os presidentes de campo dessas regiões que necessitavam de missionários, e eles vieram para o Brasil para entrevistar esses missionários que já passaram por uma seleção prévia. E eu fui selecionado direto para a China, não fiz nem entrevista com o pessoal do Oriente Médio, fui direto para a China. Então, tinha um horário lá, eu assisti uma bateria de palestra com missionários de todo o Brasil, que já, né, de tempos como missionário, e eu fazia ali, então, uma entrevista. Fizemos uma entrevista, depois de um tempo, a gente recebeu a notícia que a gente foi chamado, eu tentando resumir, né? E aí eu tive que avisar a igreja, avisamos a igreja e tal, e aí chegou o dia de ir embora. A gente teve que resumir a nossa vida em 2 malas. Vendemos tudo que a gente tinha, não podia deixar para trás. A recomendação era assim: se você deixar alguma coisa para trás, você vai ser sempre ligado àquilo que você deixou para trás. Se você tem uma casa, se você tem E assim, quem quer seguir como missionário de longo prazo de carreira, não deixa nada para trás mesmo. Não deixa carro, não deixa casa, não deixa nada. Vai embora, resume a sua vida 2 malas e vai. E assim foi com a gente. Lógico, a igreja prepara quem vai trabalhar como missionário de longo prazo. A igreja prepara a gente. Você vai para uma cultura diferente da sua, língua diferente da sua. Então, é muito fácil, você que está lendo o livro aí, você vai ver a questão do choque cultural. Ele existe. Se você viver dentro do seu próprio país e mudar de estado... Teve uma menina só que aqui de Brasília mudou para Goiânia e disse que, pastor, como é que você se adaptou na China? Não me adaptei a Goiânia. Eu falei, minha amiga do céu, tá brincando, saiu daqui de Brasília, foi para Goiânia e não se adaptou em Goiânia. Aí eu falei, olha aí, eu não me adaptei em algumas regiões, assim, eu sempre gostei de tudo quanto é lugar, mas eu sei ter certeza que minha esposa não se adaptaria em algumas regiões do nosso país, tá? Então, assim, minha esposa era toda limitada em alimentação, comia aquilo, não comia aquilo. Deus mandou ela para a China, minha amiga. China não tinha nem comida, não tinha... Você pensar assim, o mercado interno chinês, os alimentos que são vendidos, eles não pensam no estrangeiro, estão pensando no povo local deles. Então, lá você vai ver que o povo come, você não tem choro. Né? Eu lembro que num treinamento, a gente teve 2 treinamentos diferentes, um foi nos Estados Unidos, lá na Andrews, que é chamado de Instituto de Missão, que é 1 mês também, e é paulada, é estudar de manhã, de tarde, de noite, fazer leitura. Tempo todo, de domingo a domingo ali, só o sábado que folga por misericórdia. E esse treinamento, assim, depois desse treinamento, você vai para outro local, que aí esse treinamento foi em Hong Kong, que com a administração local lá, e aí um missionário lá, um americano lá de uns 43 anos de China, foi treinar a gente com uma listinha assim, 300 itens do que não fazer na China. Eu tenho até hoje esse negócio comigo aqui. Não sei nem onde está aqui, mas está por aqui, em algum lugar. 300 itens do que não fazer na China. Né? Mas eu falei, mas o que a gente vai fazer então? Ele diz, lá você vai descobrir, mas o que não fazer você tem que saber. Né? Um país comunista, né? E aí 300 itens. E desses itens é assim, você não pode tomar leite, você não pode comer carne. Eu como carne. Estou nesse processo. Eu já fui vegetariano, lá eu tive que voltar a comer carne por uma série de motivos que eu vou explicar para vocês no decorrer do tempo aí. Mas você não pode tomar leite, você não pode comer carne, porque o leite lá não tem vácuo, o leite vem de fora, para você multiplicar a proteína do leite, não sei o quê, para entrar num padrão lá da Anvisa deles, para dar para todo mundo. Gente, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Como é que você multiplica alimento para esse povo todo? Você está entendendo? Então, a comida ela perde a qualidade. Você tem leite, mas daquele jeito, né? E aí ele falou, não coma, não coma, não coma. Eu falei, comer o que lá, então? Só fruta. Eu falei, opa, vou virar a dieta do Éden, né? E para minha esposa isso era muito difícil. Ela é de Santa Catarina, então ela comeu sempre ali a comidinha dela ali daquele jeito. Então é muito restritivo. Eu já rodei tudo, então como coentro, ela odeia coentro. E lá tem coentro em tudo. Eu como pimenta, ela não come pimenta, e comida asiática é só pimenta. Então, assim, é muita coisa para adaptar. Eu lembro que a primeira semana, quando a gente chegou lá, frio, que isso eu vou te dizer.
E a gente sai daqui de Brasília, aqui no verão, chegamos um frio danado, lá não tinha ninguém para receber a gente. E aí eu falei, vamos para onde agora, meu Deus do céu? Tinha que alugar casa. E esse negócio de alugar casa foi um milagre também. A primeira semana ela só chorava, só para você ter uma ideia. Ela só chorava, a gente ia no mercado. Gente, eu nunca tive problema com cheiro. Sabe, cheiro, você sentir cheiro do ambiente assim, passar mal. Na China, na primeira semana, eu sofri demais com o cheiro. Dava ânsia de vômito o cheiro. E a China é um país super desenvolvido, mas é o primitivo convivendo com o moderno, né? E aí você sente aquele cheiro que mexe assim, embrulha o estômago, dá vontade de vomitar, e você não tinha vontade de comer nada. Só para você ter uma ideia, essa situação que a gente está vivendo do coronavírus aí, algumas pessoas falam, o chinês come de tudo mesmo. Você vai no mercado, a consciência de um chinês de alimento fresco, pelo menos carne aí, carne fresca tem que estar viva. Tá? Então é diferente da gente, assim, né? Gente, isso aí está lá dentro do. Você não vai conseguir mudar da mesma forma que eu não consigo mudar você falar assim, você tem que comer arroz mais, nem feijão. Você consegue fazer isso? Falar daqui hoje em dia, não, você não vai comer arroz e feijão mais, você vai conseguir? Não vai. Então, você falar para o chinês assim, ó, carne fresca não precisa estar viva. Não tem como mudar isso aí. Só que aí, na cabeça deles, a carne fresca está viva. Então, você ia no supermercado, e aí a pessoa pegava um animal fresco, é o sapo, é o peixe, é o coelho, tem que estar vivo. E aí você bota o bicho numa sacola, aí você está na fila para pagar o negócio, aí está o bicho pulando ali, aí mela tudo de sangue, suja tudo, aquele negócio que você vai passar seu pãozinho, sua frutinha ali, sabe? E aí já bate aquele cheiro horrível, você dá vontade de vomitar em cima de tudo. Você imagina como é que foi a nossa primeira semana. Então, a primeira semana, até o pão tinha carne dentro. Ou tinha feijão doce, e a gente não conseguia comer. Então, comemos de frutas. Apenas banana e as frutas que tinham lá, e eu já não aguentava mais, eu estava maluco para comer alguma coisa. Não conseguia ler nada e nem falar com ninguém. Você consegue imaginar como é que era a situação? Ninguém falava inglês. Você pensa que vai para o país, vou falar inglês. É igual chegar aqui no Brasil falando inglês. Você vai encontrar um ou outro que se arranha, mas não vai. Não é? E aí essa primeira semana foi de adaptação. Eu tinha 2 dias, a associação me deu para alugar uma casa. Como é que eu alugo uma casa sozinho? E a gente começou a orar. Falou assim, a gente precisa de ajuda, eu preciso achar alguém. E aí eu fui para a universidade, né? A gente tinha um contato da universidade, e eu fiquei num quarto da universidade. Estava muito frio, aí as universidades de países comunistas têm controle de água, de luz, eles ligam e desligam no horário que eles querem lá, né? Que para gastar energia com 1 bilhão e 400, você tem que cuidar, senão, né? E aí, nessa universidade, a gente ficou ali nessa semana e eu tentando achar uma casa para morar. E aí eu encontrei um aluno muçulmano que traduziu, ele falava chinês e inglês e árabe, e aí eu não sabia o árabe, sabia o inglês, ele falava com ele em inglês, ele traduzia para um chinês para alugar uma casa, aluguei um apartamento de 40 metros quadrados. Foi o que deu para alugar, porque as casas, o pessoal, a cozinha, eles fazem muita fritura. Só para você ter uma ideia, o apartamento que a gente alugou, para limpar o apartamento, o chinês é meio porquinho nesse sentido. Minha esposa ficou uma semana inteira limpando a cozinha, gordura do forno, assim, dessa grossura, assim, ó, de gordura, assim, em cima daqueles negócio de fritura deles. E eu fiquei com o resto da casa, né, que não era muito grande, tentando limpar os mofos, as coisas que tinham. E ela uma semana inteira. E eu me lembro até hoje da primeira refeição que a gente foi comer, feita na nossa casa. Depois de ficar na fruta aí, o jejum de Daniel, aí, sei lá quanto tempo. E aí a gente fez a primeira refeição na nossa casa. Essa primeira refeição foi incrível, porque não tinha sal. Eu não sabia ler, vocês lembram que eu falei? Fui no supermercado, você pensa que tem lá os nomezinhos em inglês? Não, tá tudo em chinês. O povo não lê inglês. E eu não sabia do sal, não sabia achar o sal e não comemos sem sal. E aí eu falei, e a gente já não estava aguentando comer sem sal mais, um dia eu desesperei. E fui para o supermercado e vi todos os pacotinhos brancos que tinha lá e comecei a furar um por um e botar na boca, isso não é sal, isso não é sal. E ia testando um por um para ver o que era sal, que eu não aguentava ficar sem comer sem sal. E aí furava um por um, aí de repente achei um lá que era meio salgadinho, assim, ó, acho que esse aqui é o sal deles, mas que diferente. Levei, salgava a comida, botava um triplo do que botaria de sal numa comida. E o negócio não salgava. Depois, mais para frente, eu descobri que era aquele glutamato de monossódio lá, que comi demais. E imagina, né? Aí uma amiga africana me disse, falou, não, cara, esse aqui não é o sal é esse aqui. Fomos lá buscar sal, já fiz um estoque em casa lá de 5 quilos de sal para não faltar nunca mais.
E assim começou a nossa vida, né? É a 1.000 por hora que começa. Gente, esse foi o nosso início. Só E aí a compartilha gente de não uma história, sabia. hein, pastor? Compartilha só rapidamente a história do molho de tomate. Você lembra disso ainda aí, não? Do molho de tomate que você comprou lá com um africano? Você me contou uma vez. Você lembra disso, não? Que você não conseguia Molho achar de molho de tomate. tomate? É. Rapaz, Tinha foi o que- sal, rapaz. Que molho de tomate? Foi o sal. Negócio de sangue E de aí, cachorro ó, lá. o sal. Só que aí. Ah, não, isso aí é que sangue de cachorro, nada, rapaz. Isso aí aqui não tinha nada de sangue de cachorro. A gente tem uma visão assim, por causa da diferença cultural e por causa da distância, tanto eles lá querem saber do Brasil, quanto a gente aqui quer saber como é que funciona lá. Na cabeça do camarada lá, brasileiro, todo brasileiro tem que jogar futebol. E eu não jogo futebol, sei jogar vôlei, basquete, badminton, qualquer coisa. Mas futebol eu sou ruim demais. Na cabeça dele tem que jogar futebol. E na minha cabeça, todo chinês lutava Kung Fu, e não é assim. Todo chinês come cachorro, e também não é assim. E as coisas foram fazendo sentido para a gente, né, conforme a gente foi morando lá. Só que a questão era, a gente foi para uma região, existem cristãos na China, tá? Então, hoje a nossa igreja lá tem cerca de 400 mil adventistas. Só que esses adventistas, eles se situam na costa ali, na costa oeste da China, não tem costa leste, mas é a costa oeste ali, no mar ali, na fronteira com o mar ali, né? Na costa do mar. E aí esse povo fica ali. Só que o lado de cá todo é budismo, é islamismo, é ateísmo. E aí, quando a igreja decidiu enviar os missionários, vai enviar para onde? Onde tem adventista, onde não tem ninguém? Onde não tem ninguém. Eu cheguei na região lá, não tinha dados nos registros da igreja se tinha presença adventista ou não na minha cidade. E esse foi um outro milagre, porque a gente começou a orar, Senhor, o que a gente vai fazer aqui? Você sabe o que é passar 6 meses olhando para sua mulher, não tem acesso à internet, porque a internet é bloqueada, você não tem acesso a YouTube, Facebook, nada de fora, para acompanhar pelo menos um sermão, uma igreja, alguém. Eu tinha que acordar sábado, e o sábado tinha que fazer sentido fora da igreja, mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? Sem templo. E você tinha que ser o templo, né? Isso é o ideal, né? E a gente vivendo ali sem templo, eu buscava morar fazendo nossa lição, eu e ela, chorando e cantando. E todo sábado assim, sem saber se tinha igreja, se não tinha, a gente sozinho, né? Sem igreja, 6 meses, que dor. E aí, alguém me liga, um pastor de uma região, assim, o pastor lá, como são poucos pastores adventistas, tinha uma região lá que o cara era pastor de 3 estados. Como se fosse o cara, o pastor distrital de Minas, Goiás e o Mato Grosso. Imagina inteiro. Ele é o pastor distrital do estado de Minas, do estado de Goiás e estado do Mato Grosso. E ele me liga, ele falou, você que é o tal fulano, eu fiquei meio assim receoso, né? Ligou e tal. Falei, sou. E só que a gente foi treinado para poder lidar, ele e tal, não, eu sou o pastor fulano de tal, falando em inglês, assim, bem difícil de entender. E aí é legal de você morar fora, que não seja nesses países de fala inglês, é que você aprende todos os tipos de inglês também, né? Ouvir, entender, porque é assim, né? A vida é assim, não existe um tipo de inglês, existem vários, né? E você tem que conhecer a língua a ponto de ser identificado aonde o cara é, se é chinês, se é indiano, se é russo, se é o que... E eu lá no telefone falando com o cara e tal, e aí ele, será que não é pegadinha comigo? Será que não é a polícia tentando... E esse sentimento sempre fica, como ser espião, sabe? É muito pesado para quem vai sem preparo nenhum para essas regiões assim, pensando que você está sendo vigiado. E a China é um Big Brother porque tem câmera para tudo quanto é lugar. Big Brother gigante. E aí, esse camarada falou, eu vou te enviar 2 pessoas, 2 pastoras que vão te ajudar. E as 2 pastoras vieram, aí começou a nossa história com a igreja lá. Elas eram pastoras em uma outra região e vieram. E essas mulheres, para a gente, são pessoas da família hoje, né? Assim, são 2 pastoras incríveis que a gente tem, assim, uma a gente chama até de mãe, né? E ela liga, e aí, meus netinhos já nasceram? Ela fica assim para a gente. Às vezes a gente conversa para saber como é que está a situação lá. E elas não falavam nada de inglês. Você imagina só como é que é o amor. Só que elas sabiam que a gente era adventista, que eu era pastor. E o respeito que ela tinha por a gente, né? Você imagina só agora uma mulher vir ajudar a gente, e também tem ajudado nesse processo todo aí, né? Eu também queria mudar da minha casa, elas apresentaram outras casas, mas era muito pior do que onde a gente morava. Gente, a casa era 40 metros quadrados, eu saía do quarto, eu batia na minha esposa, ela entrava no banheiro, eu batia nela, era tipo a gente, é igual quarto de hotel, assim, sabe?
e não tinha luz solar dentro, era um terrível, e elas tentavam ajudar a gente naquilo que podia. Mas como é que você conversa com alguém sem falar a língua da pessoa? Você já parou para pensar nisso aí? Ela um dia descobriu, falou assim, a gente ali o tempo todo, ela com medo de levar a gente para um grupo, que tinha um grupo de adventistas que se reunia. E ela falou assim, tentou um dia dizer para mim, lá escrevia no dicionário, mostrava para mim em inglês, né? Aí escrevia no dicionário, mostrava, tem adventista aqui, ela falava, aonde? E aí a gente tem muita história de descobrir os pontos de onde estavam os adventistas, reunir essa turma para um lugar, que uma das nossas funções lá também era fundar igrejas, né? Estruturar a questão, né? E a gente conseguiu, pela graça de Deus, fazer 2 dessas igrejas lá, com ofertas que foram enviadas daqui, dos Estados Unidos. Só que, como é interessante, gente, eu comecei falando das ofertas aí que a Fabiana estava falando, né? Da gente pensar globalmente, assim, se os americanos, e eu falo deles porque a oferta deles e o dízimo deles é numa moeda que é muito forte, se eles não tivessem esse senso missionário que eles têm e que a gente falta muito isso aí, a missão nunca tinha chegado aqui no Brasil. Você nunca tinha sido alcançado pela verdade adventista, nunca. Porque o senso missionário deles é assim, eu vou dar oferta, mas não vai para o desbravador, não vai para o coral, não vai para o caixa da igreja. A minha oferta, eu tenho oferta para o caixa da igreja, mas eu tenho que ter oferta para o campo missionário, para atingir aquelas pessoas lá. E eu recebi muita oferta de gente, de americano lá para construção de igreja. E aí, nesse trabalho todo aí de projetos e tudo com as igrejas, sem entender ninguém, eu orava, eu tinha uma oração assim, Vinícius e turma, a minha oração assim, Senhor, e a gente tinha meditação naquela época ali, a meditação dos pioneiros, aí contava um pouquinho da história de Daniel, eu falei, Senhor, me permita que pelo menos esse ano, eu sei que Daniel demorou 3 anos para aprender a língua desse povo, do povo lá da Babilônia, junto com os amigos dele, né, para dominar a cultura e tal, eu preciso reduzir isso aí para 1 ano. Com 6 meses eu me arriscava a pregar nas igrejinhas deles lá. 6 meses eu botava, me enfiava lá e eu vou falar alguma coisa para eles. Eles ficavam esperando, assim. Gente, sabe o que é se reunir com um grupinho de chinês depois de um tempo assim? Fazer escola sabatina num grupinho de 5 pessoas, não é? Minha esposa e eu, e mais 3 pessoas, um interessado e 2 pastoras. Aí a gente ficava lá, ouvindo 2 horas sem entender nada. Voltava para casa decepcionado. Sem entender nada. Eles riam para a gente assim e falavam uma frasezinha assim, ó, timpudon. Eles não entendem nada. E riam para serem gentis, mas no fundo do coração deles, eles vieram ajudar. Como é que eles vão ajudar? Eles oravam por nós para a gente aprender a língua, a gente orava por a gente mesmo. Depois de 1 ano, a gente estava falando a língua chinesa. 1 ano. 1 ano. Era um milagre, assim. E quando a gente falava isso daqui, e aí que eu quero tentar trazer esse ponto, quando a gente trazia relatório, ou quando as pessoas vinham visitar a gente, da União, veio um americano uma vez, e eu quero contar essa história para vocês, que foi assim, 7 meses, 8 meses, veio um americano da União, ele era velhinho, já tinha 74 anos, era secretário da União, tinha 43 anos de China, falava chinês assim, os hábitos dele, arroto, essas coisas que chinês tem, sabe, que vocês sabem que tem mesmo, ele era mais chinês do que americano. E ele andava comigo na rua assim, e ele falou, quero testar seu chinês, como é que tá. Porque o primeiro ano a igreja paga para você estudar chinês. Paga para você estudar, 24 horas a gente estudava, de manhã, de tarde, à noite eu tinha tutoria. Então, para você aprender rápido, né? Mas a gente precisava do dom de línguas, porque só a gente, limitado do jeito que é, né, para aprender uma língua tão diferente. E aí ele veio com 8 meses para ver meu chinês, para ver como é que eu estava. E aí eu falei, vou arrasar. Sabe aquele orgulho miserável de um jovem pastor imaturo? E eu falei, vou mostrar para ele que eu sei fazer o negócio. E aí peguei um táxi, ele pegou o táxi, chamei o táxi. Eu falei, vou chegar onde eu quero aqui, falando com o taxista. E ele só ouvindo. Atrás, no banco de trás, que ele nem cabia no da frente do tamanho, ele tinha 2 metros de altura. E eu ali sentado e tal, conversando com o taxista, falava e tal. E ele assim, bem índio, né? Mim quer fazer e tal, bem chinês índio, né? E aí, na hora que eu desci, o americano, ele não tem muito tato, assim, para falar com a gente, assim, né? Ele diz logo na lata, assim. Ele falou assim para mim, o seu chinês é horrível. Foi o que ele me falou na despedida, assim, quando eu deixei ele no hotel. O seu chinês é horrível.
Sabe que para algumas pessoas tinha entrado em depressão depois de ouvir um negócio desse. Pô, o cara não valoriza o meu esforço, minha dedicação aqui aprendendo essa língua para alcançar esse povo e não sei o quê. Sabe o que isso fez comigo? Me deu um tapa na cara tão forte, assim, aquele orgulho miserável que eu tava, que eu decidi, falei assim, ele vai ver só. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou me dedicar ainda mais. Eu pegava, ele falava que meus tons eram horríveis, né? Porque é uma língua tonal. Então, cada tom muda a palavra, assim. Só para você ter ideia, se eu pegar a palavra má e colocar no tom, por exemplo, no primeiro tom, são 4 tons e um neutro. Eu vou pegar a palavra má e falar má, primeiro tom, mãe, má, segundo tom, linho, tecido, linho. Terceiro tom, má, cavalo. Má, o último tom é um verbo, xingar. Então, você fala ela num tom errado, você está falando a palavra errada. E eu falava tudo errado, pensando que estava falando tudo certo. Só que isso me fez treinar o ouvido, né? Eu ficava lá o tempo todo com o aplicativozinho ouvindo má, 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 e aí ficava e tal, ficava aprendendo. E isso me deu um salto assim de diferença dos colegas que estavam por lá também. E, enfim, foi uma bênção nesse sentido. Gente, o trabalho com a igreja se resumia basicamente o seguinte: eu tinha que pastorear as pastoras recém-formadas. A gente tinha seminários espalhados depois de um tempo, fui descobrindo isso, e a União entrava em contato e falava assim: você vai fazer com que elas entendam como é trabalhar numa igreja num lugar organizado, porque a China não é um lugar organizado. Igreja organizada, o dízimo, as ofertas, elas não voltam para a associação ou para a união, elas ficam na igreja local e o pastor distrital decide o que vai fazer com o dízimo e oferta, porque o país limita isso daí. O meu salário eu recebi de 3 em 3 meses para não caracterizar salário. Então, eu recebi em 3 meses, eu tinha que administrar isso aí, como é que eu vou viver nesse período aqui, né? E assim eram as coisas no início, assim, que eu me recorde, assim, né? Mas, assim, eu falei de muita coisa. A gente recebeu missionários, a gente quase recebeu o Vinícius também, só que foi uma época, assim, muito difícil. E assim, na China, você dá um passo para frente e 2 para trás. É mais ou menos o que a gente vive hoje com a pandemia. E eu já estou um pouco até acostumado com esse negócio. Abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja. A gente fica assim, sabe? E isso, a gente, quem estava fora não conseguia entender por que não vai dar. Cara, não dá, é perigoso, não vai dar nesse momento. A gente foi perseguido, eu tive que sair do país, a gente morou 3 meses nas Filipinas, foi uma bênção, 6 meses na Tailândia também, e voltamos depois de um tempo no mesmo lugar. Então, assim, tudo por questão, o povo tem que esquecer a gente, né? Eu não tenho condição de contar tudo, eu estou tentando trazer um ponto ou outro, e aí vai ficar para a pergunta, porque, né, não tenho o que falar mais. Basicamente, assim, o trabalho que a gente fazia com a igreja era iniciar projetos com pessoas que vinham de fora, trabalhavam a dupla, um voluntário. Às vezes você se inscrevia no AVS, lá no Adventist Volunteer Service, lá o voluntariado. E aí você fazia a inscrição sua lá, eu tinha o meu projeto lá, eu te selecionava para aquele projeto, fazia entrevista e trazia. Eu trouxe 2 estudantes de teologia que depois de um ano, e eu fazia questão que eles estudassem chinês. E aí eles voltaram falando chinês e estão trabalhando com missão hoje. É uma alegria poder ver isso aí. Então a gente investia em jovens que tinham futuros missionários, trazia esse camarada lá, investia tudo que eu aprendi nesse tempo, principalmente nos últimos anos, e eles voltavam para replicar aquilo ali no lugar deles e voltar um dia para o campo missionário para substituir a gente, ou para, enfim, né? E graças a Deus a gente teve muito resultado nesse sentido, a gente teve pessoas que se batizaram nesse tempo, igrejas foram construídas, só que as coisas começaram a fechar muito as portas lá. E aí, com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o estrangeiro já não era visto mais, mesmo dentro da igreja, com os olhos que eram antes. Só que por eu ser brasileiro, minha esposa também, a gente sempre foi visto diferente. O brasileiro era querido no mundo todo, por isso que eu falo que o brasileiro é o missionário do momento, né? Ele é querido no mundo todo. Lógico que com o presidente atual a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Mas o brasileiro, ele é querido, ele é o cara do futebol, é o cara da alegria, a pessoa né, é a mulher do samba, que infelizmente é uma coisa assim que em alguns países é visto pejorativamente, assim, né? Mas na China não, na China o samba é bonito. Eu tenho histórias de comercial de televisão, Vinícius, que a gente fez na China. Cada coisa que a gente viveu, você se sente um modelo, porque você é diferente, né? O pessoal tira foto de você o tempo todo. e a gente fez comercial de televisão, o pessoal pedindo para eu dançar o samba. Eu falei, cara, pedi para a pessoa errada.
Porque, né? Não sei, cara. E, enfim, você vê que a nossa igreja, ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? Ela não é a sua igrejinha local, você pode influenciar o mundo através da sua igreja local. Tá bom, gente? Eu não sei o que mais que eu posso falar, Vinícius. Eu tenho apresentações, mas aí é para áreas diferentes, né? Você falou que podia falar um pouco de tudo, aí eu falei A um gente pouco queria de ter tudo. uma visão geral, cara. Primeiro eu quero agradecer, mas nós temos perguntas aqui, várias perguntas do povo e minhas também, né? Alguém quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone ou então escrever aqui no chat que eu pergunto, né? Enquanto vocês se preparam aí para perguntas, vamos, já tem um aqui, Matheus. Matheus é o nosso diretor do Centro de Missões, formando em teologia, vai ser no primeiro dele com a gente, e ele é também poliglota aí, está sendo preparado para ser um missionário transcultural aí. Matheus, por favor. Legal. Bom, prazer aí, pastor. A gente, quando sai assim, né, sempre tem aquela coisa do receio que a gente tem, né, para sair para algum lugar e a realidade em si, né? Então, assim, qual que era o seu receio ali na China, por exemplo, no seu trabalho, e qual que era a realidade? Eu falo assim, no sentido de fazer o seu trabalho, né? De sair ali de visita, de você estar ali coordenando as coisas, estar cuidando ali das pastoras, como o senhor falou. Qual que era, talvez, esse receio de ser perseguido, né? Justamente de ser perseguido, de ter medo de fazer as coisas, mas qual que era a realidade? Você podia trabalhar tranquilamente no lugar onde o senhor estava? Tá, você fala expectativa versus realidade ou expectativa Isso. versus realidade? Tá. Primeiro que você passa por muito treinamento antes de começar, né? Você sabe seus limites, você sabe até onde você pode ir. E se você sair daqui com uma visão assim, por exemplo, se você tem muita experiência, eu trabalhei com um pastor coreano que tinha 10 anos de ministério. Eu estou lá com 3, 4 anos, nem ordenado era, e a experiência que eu tinha com jovens, e ela era um pouco assim, como é que eu vou dizer? Não era muita experiência pastoral, mas isso me ajudou, não me dificultou. O camarada que tinha 10 anos de experiência pastoral dificultou o trabalho dele, porque sua mente está aberta para desenvolver um trabalho diferente daquilo que você fazia. Não é? Agora, se você vem com um padrão de trabalho, uma visão de ministério, tem que ser desse jeito, e o coreano tinha muito isso. Ele bateu de frente com 2 igrejas nossas e eu tive que ir lá assumir a função dele durante um tempo. Ele entrou em depressão porque não aprendeu a língua, a mulher dele aprendeu, e a mulher aprende mais rápido mesmo. Eu acho que o cérebro dela funciona de uma maneira diferente. Mulher aprende língua mais rápido do que o homem. Isso é uma realidade. Se ela está exposta, eu não sei se é porque a mulher fala mais. Tem mulheres que falam mais, outras menos, né? Mas ela aprende mais rápido. Mas a experiência, ela limitou esse camarada. Então, assim, saber o que eu tinha que fazer, eu tinha um norte. As minhas possibilidades, eu ia descobrir lá. O que eu não podia fazer também era muito claro, porque eu passei, como eu falei, né, estudando esse negócio das 300 itens do que não fazer. E o que fazer, de tempos em tempos, assim, ó, eu abri um projeto, esse projeto encerrava, eu tinha que abrir um outro. Eu abri um outro, começava um outro. Aí a União vinha com uma proposta. No meu primeiro ano, sem saber falar língua nem nada, era construir 2 igrejas. Eu construí uma com oferta de 13º sábado e uma com doação. 2 igrejas para as pessoas e trazer esses membros que estavam afastados, porque eu morava numa cidade de 32 milhões de habitantes. Eu tinha que trazer essa turma de distante para poder se congregar em um lugar e ensinar essas pessoas, pelo menos através das pastoras recém-formadas, para que elas conduzissem o grupo e não eu. Porque você está num país, a gente aqui no Brasil, a gente como líder, a gente quer fazer as coisas, não é? Dificilmente a gente quer investir a nossa vida na vida de um líder ou de alguém que tem uma... Entenda, você está trabalhando num país como o país árabe. A cultura chinesa é muito parecida nessa questão de tribal, né? Você sabe, uma tribo, se você converte o cacique e investe a sua vida inteira no cacique, você não precisa trabalhar com índio. Você está entendendo? Você não precisa trabalhar com índio, porque todo o seu investimento está sendo o cacique e ele tem um reconhecimento da comunidade dele, do grupo dele, que você nunca vai ter. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, meu esforço sempre foi esse. Sempre foi trabalhar com os caciques. E eu tinha dificuldade com esse outro, que era o pastor distrital dos 3 estados, que às vezes a gente se encontrava, eu ia lá com ele.
de tentar... Gente, eu era o meio de campo entre a União e a igreja local. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava no limbo, porque se eu apertasse muito a coisa ali para a coisa acontecer, quebrava a corda do meu lado, a União não ia vir lá me salvar, me socorrer, não. Eu estava sozinho com o povo lá, tá entendendo? Então, eu ficava no meio, no limbo ali, você entende quando eu falo limbo? Era ali entre a União, que tinha suas metas, seus desejos, e a igreja local, que não entendia nada do que a União ia trazer para eles, porque não tinha associação, tá? O papel de uma associação lá, quem faz é a União, a Chinese Union Mission, que fica em Hong Kong. Mas com a igreja eu trabalhava com os caciques, e abria e fechava os projetos. E outra obrigação que eu tinha era estudar. Eu me formei lá, eu fiz um bacharelado em língua e literatura chinesa, a gente se formou em 2019, no segundo semestre de 2019, minha esposa e eu. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque minha identidade lá era um espião mesmo, que nem você falou. Esse senso era muito pesado. Eu tinha que estudar e tinha hora que eu queria fugir. Eu falava assim, eu gostava de falar, gostava de ler coisas em chinês, minha Bíblia, mas eu não gostava de escrever. E aí parte do meu trabalho era fazer prova, escrever esse negócio. E minha esposa gosta de escrever, né? E ela fala, você tem que estudar, você tem prova amanhã. Não, eu tenho uma reunião com a igreja lá do outro lado da cidade, tinha que pegar um trem, era 2 horas de distância para fugir da escola. Então, cada realidade é uma realidade. A minha era essa aí. E lógico, existe a expectativa e essa realidade. Você tem que estar aberto sempre, Matheus, assim, ao inesperado. Você pensa no pior esperando o melhor, né? E aí vai, é assim que é, não tem outro jeito. Muito bom. Então, você acabou formando em chinês, aí você tem a formação chinesa aí de letras, né? E como é que era o contato? Como é que era o contato com o Brasil? Fala aí, como é que é o missionário? Ele está longe de família, né? Dos pais, tudo. Como é que é o seu contato aqui com o Brasil? Como é que era o contato? Aqui a gente está um dia na frente lá, né? Então, você está um dia na frente, sempre é meio atrasado aí, e ligação, você tem que planejar o horário ali e tal, direitinho, né? Mas, como a internet era bloqueada, no início, quando a gente chegou, não estava tão acirrado quanto nos últimos anos. Então, no início, tinha acesso ao Skype. Não conseguia usar o Skype. Mas aí, acho que na metade do nosso tempo lá, já bloquearam o Skype. Você não baixava mais. Para você usar as lojas, essas lojas de, tipo... eu não sei se é Apple Store ou a outra lá é o Google... Do Android, eu não sei qual... Google Store, né? E aí, o Google não funciona na China. Esse é o maior desafio. Então, por isso que eles preferiam a Apple, que é um mercado grande que eles têm lá. Então, você compra qualquer Apple, pode ser o mais baratinho, mas era o melhor para você usar lá. Qualquer iPhone que seja, para se comunicar. E aí, o iPhone, se você baixasse os aplicativos fora da China, você conseguia baixar os aplicativos. Dentro da China, você não baixa, porque a loja bloqueia. Mas se baixasse fora da China, você conseguia baixar, mas para usar, você tem que usar um aplicativozinho chamado VPN. E a gente tinha que pagar também utilizando cartão de crédito de fora da China, porque o de lá também não aceitava. Então, você tinha que usar esse, pagar um serviço por ano, e era muito lento. E aí o WhatsApp também no último ano já estava bloqueado. Então, tinha época que o governo chinês derrubava todos os VPNs, mas existia um que era bom. Então, tinha semanas que você não conseguia ter contato nenhum com gente de fora. Você ficava ali só, né? E aí, quando o VPN voltava a funcionar, você ficava tentando conectar. E aí, quando conectava, te dava acesso para fora da China e a gente conseguia falar com as pessoas. Beleza, isso aí, né? Gente, perguntas aí. Cara, vou falar uma coisa. Uma das coisas mais felizes que a gente tem no Brasil hoje, que a gente não para prestar atenção, é você clicar no Google, colocar uma coisa e ele abrir. É a melhor coisa. Lá não abria nada, cara. Quem entrava lá, o pessoal da divisão que vinha visitar a gente, meu Deus, como é que vocês conseguem viver nesse lugar, cara? Não entra nada, você não consegue fazer, fica incomunicável. Rapaz. E você, quais são os planos aí que você tem para o futuro em termos de missões? Hoje, como é que está a sua cabeça? Como é que foi esse desmame no Brasil? Como é que você e sua esposa se sentiram ao voltar? Fala um pouquinho disso para a gente. Olha, para voltar, a gente cumpriu o nosso tempo, a igreja tinha planos, né? Mas a proposta nossa, a gente foi sentindo no último ano que a China estava muito fechada para estrangeiro. E aí eram 4 famílias, 2 decidiram ficar, se desvincularam da divisão sul-americana e ficaram por lá para se aposentar por lá mesmo, pela associação, pela união lá. A gente não decidiu fazer assim, não, porque a China, o presidente lá também é esperto, né?
vai ficar com um obreiro emprestado de um lugar, investindo no obreiro o tempo todo, e de repente a divisão fala, a gente precisa do obreiro, e tira o cara de lá, e aí, como é que fica o nosso investimento, né? Então, eles romperam com essa relação. Lógico, a divisão ainda ajuda com uma parte do salário, mas o pessoal que decidiu ficar ficou por conta própria. Mas ficaram em regiões que dá para se trabalhar. Mas na China, no interior da China, a gente divide a China em duas partes. China Mainland, que é o interior da China, e a China livre, digamos, que aí envolve Hong Kong, Macau e Taiwan. Taiwan é o grande problema da China. Hong Kong não é mais porque era uma colônia inglesa e foi devolvida em 97, tinha 50 anos para se adaptar ao socialismo. 47 termina a liberdade, digamos, que eles têm, mas você está vendo que o governo chinês está investindo cada vez mais para perder essa liberdade que eles têm lá. Macau já foi, né? Macau é praticamente hoje chinês, assim. Então, quando a gente vai para Hong Kong, que é onde tem a sede da União, tem colégio, tem igrejas mais fortes, assim. Então, pouco a pouco, eles estão tomando essa região. E a proposta de trabalho era nessas regiões, ou em Taiwan ou em Hong Kong. Só que a gente decidiu, falando, a gente precisa reconquistar essa identidade nossa ministerial, porque depois de um tempo, gente, você não faz mais o que você faz aqui como pastor. E aí você não sabe mais o que é ser pastor dentro do sentido, assim, como é que eu vou dizer? Graças a Deus, a igreja no Brasil, ela consegue ter seus pastores único e exclusivamente dedicado ao ministério. Você não precisa trabalhar em outra área para sustento. Graças a Deus. Pastor Vinícius, a gente não precisa trabalhar em outra área. A gente tem dedicação exclusiva para a nossa igreja, né? Mas fora, né, você trabalha uma parte com a igreja e a outra você tem que ser um empresário, você tem que ser... E essa era a proposta da igreja para a gente, que a gente abrisse um negócio. E a cabeça, são muitas propostas para estrangeiro. Eu tinha uma proposta de salário de R$10.000 por mês para trabalhar importando e exportando carne do Brasil, né? Então, quando você vê um salário que é quase 4 vezes mais do que você recebe, você fica assim, meu Deus, então as coisas começam a mudar na tua cabeça e a maioria da dificuldade... Olha, uma das dificuldades que eu tinha em trazer missionários do Brasil, principalmente do Brasil, tá? E eu falo isso para vocês com o coração livre de peso. Uma das dificuldades era trazer o missionário do Brasil para trabalhar ensinando inglês para crianças nas nossas escolas, e ele vê oportunidades, porque depois de um tempo os chineses vão atrás dessas pessoas, tem cara de estrangeiro e o chinês é negociante. E aí, por você tá recebendo bem pouquinho como voluntário, como a gente também não recebia muito dinheiro, você recebia bem pouquinho, o cara fazia uma proposta para você receber R$200, R$300 a hora de aula de inglês para ensinar ABCD para criança, ABCD lá para criança. E aí, o que você acha? Meus voluntários tudo deixavam de ser voluntário, largavam a missão que eles foram para fazer e eu ficava lá sozinho. E o custo que eu tive para trazer esse camarada, o investimento que eu tive de dedicar a minha vida e a minha atenção e tudo que eu tinha para ele trabalhar pela missão. Só que o brasileiro tem esse negócio. Eu não tive, o pessoal do Egito não tinha problema, o pessoal da Rússia, dos países ali do sul do Pacífico, o pessoal tinha essa visão muito clara da missão. Mas o brasileiro não, se oferecesse alguma coisinha, se não fosse estudante de teologia, meu amigo, ia debandava. E aí essa era uma dificuldade que tinha, a gente decidiu também, isso estava afetando a gente decidiu, minha esposa já está cansada. Uma coisa eu quero falar para vocês também, a gente não se adapta a qualquer clima, a qualquer realidade. Eu falei no início que missão não é romântica, ela é apaixonante, mas não tem nada de romântico. Você vai para um lugar, e no início eu falei que eu recebi um chamado para o Iêmen, né? Você não pode ir para qualquer lugar. Apesar do momento, eu vou fazer missão, você não pode. Você fica doente, você fica depressivo, e aí você não serve para nada. E não adianta, não queira ser forte. Eu tenho amigos que participaram com a gente e voltaram mal, né? O casamento foi para o espaço, a mente voltou toda bugada, né, que a gente fala. Então, gente, não é... Você vai estudar, você vai ser missionário em um lugar, você tem que estudar aquele lugar. Se você vem de uma região fria do nosso país, quem sabe você consiga se acostumar num lugar frio. Mas se você não veio de uma região fria, você não vai se acostumar. Existe um negócio chamado depressão de inverno, que a neve está numa altura, está 8 meses por ano, você não vê a luz solar. Eu sou de Brasília, eu amo ver o céu de Brasília todo dia azulzinho,
né, com céuzinho, com luz ali e tal. Você não se acostuma em lugares que são cinzas. Você pode passar um mês ali tranquilo, curte, 2, 3. O dia que você passar 1 ano, 2, 3, você fica doido. Então, quando você vai entendendo assim, Vinícius, fala assim, qual que é o futuro? O futuro está nas mãos de Deus. A gente, né, recebe convites assim para trabalhar em outras áreas, mas por enquanto eu estou aqui, estou feliz, aqui no nosso Brasilzão, país que eu amo. Eu amo os chineses também, né? A gente tem, uma parte da nossa história está ali, mas hoje eu estou sendo feliz aqui. E a gente é uma meta assim de ser feliz onde está, né? Por mais que às vezes não é do jeito que você sonhou, e aí falando para o Matheus, expectativas versus realidade. A realidade sempre é diferente da sua expectativa, sempre. Que a gente fica pensando, talvez você seja hoje, no Brasil, o único pastor adventista que fala chinês, né? Isso é tipo um ET, assim, né? Eu tenho um amigo... Não, tem um outro que voltou também. Tem uma outra família que voltou também, Vinícius. Eles voltaram, decidiram voltar, estão trabalhando no IAP hoje. Ele não quis... Assim, porque quando a gente voltou, a igreja deu possibilidades para a gente. Ó, você tem possibilidades de trabalho, né? E eu acho assim, para mim, eu tinha sempre o desejo de ser o distrital, ter a própria experiência minha e tal. Já tem outros que já foram distritais, não queria voltar para um distrito, queria trabalhar na área educacional, ir para uma outra realidade, e hoje são professores em algum lugar aí, acho que uma família está no IAP, eles falam chinês também. Não se formaram não, porque decidiram abrir uma empresa, um negócio, trabalhar com business, e o visto deles foi nessa área. Eu mantive meu visto de estudante até o fim do período nosso lá como estudante. Tem um rapaz em Goiânia que fala chinês, mas é membro da igreja, né? Mas você vê que são poucos hoje que têm condições de alcançar, pregar esse universo tão grande, né? São bilhões de pessoas, né? Mas muito bom. Cara, você é uma benção, né? Vocês, seus irmãos, são muito autênticos, são alegres demais, eu gosto demais de vocês. Eu conheci seu irmão depois que você foi para a China. Eu fui para uns concílios e fiquei no quarto do seu irmão, cara, e nós fazíamos uns workouts juntos, ele é doidão demais. Uma benção. Vocês têm sido uma benção. Eu morei em Planaltina, onde você está morando hoje. Que Deus abençoe muito o seu ministério. Mas antes de fechar, alguém tem uma pergunta rápida aí? Tem um pessoal mais falante hoje quieto aí. Quer perguntar alguma coisa sobre missão, sobre as... Aí, Kika. Eu ouvi falar que na China a aceitação por pastores homens era pequena. É isso mesmo? O senhor teve alguma dificuldade com isso? Porque eu vi o senhor falando que foi 2 pastoras para ajudar. No Brasil, a gente não vê falando de pastoras, né? É assim mesmo que funciona? Tá, deixa eu explicar um pouquinho isso aí, porque talvez eu falei muita coisa e muitas dessas coisas, assim, às vezes pode criar um ruído aí, né? Mas eu vou tentar explicar isso um pouquinho para vocês. Ó, a Igreja Adventista hoje, tá? Você está me ouvindo aí, né? Porque ficou na tua tela aqui, não voltou para a minha, mas tudo bem, ó. A Igreja Adventista hoje, no mundo, ela não reconhece... sabe que para você se forma em teologia, depois você trabalha um tempo, e aí a igreja reconhece você como pastor, e a gente chama isso de ordenação pastoral. É o reconhecimento da igreja por parte da administração, por parte da igreja local, que você agora é um pastor da Igreja Adventista. Então, a pessoa que forma em teologia, ela não é um pastor ainda, tá? Ela precisa ser ordenado ou ordenada, né, para ser um pastor com todos os atributos que a igreja, tudo aquilo que a igreja entende como sendo um pastor, toda a liberdade de dar uma credencial e tudo, né? Até então você tem uma licença ministerial. Então, isso por causa do seguinte, biblicamente não existe dificuldade assim, porque o ministério pastoral, ou ser pastor, é um dom espiritual, tá? E aí, se você for nos dons espirituais lá na Bíblia, você vai ver que quem tem esse dom não tem como negar. E eu trabalhei com essas mulheres e eu não nego que elas receberam o dom pastoral, tá bom? Então, elas receberam esse dom pastoral. A eclesiologia, que é a doutrina da igreja, a estrutura da igreja, ela trabalha com dois pontos, de acordo com a Bíblia. Existem 2 funções só na Bíblia que representam essa estrutura administrativa da igreja. Primeira delas a gente encontra lá no livro de Atos, que são os diáconos, né? Não é bem igualzinho o diácono que abre e fecha igreja dentro da nossa igreja, não. O diácono era um pregador, um homem, né? Você vê o caso de Estevão, né? Ele era o diácono, e aí a gente tem
o ancião, que é na Bíblia chamado de presbíteros, presbítero. Então, são duas funções administrativas, o ancião e o diácono, a função administrativa na igreja. O pastor é um dom espiritual, tá? Só que aí você vai procurar na Bíblia, existiam mulheres, aí só que assim, o problema que gera hoje é quando você quer associar o ministério pastoral ao sacerdócio, né? E não existiam sacerdotes mulheres, né? E aí entra a questão, aí o pessoal fica confuso em algumas regiões são mais conservadoras, porque entra a questão social, né, também, porque imagina só, se a premissa básica é que o homem ele é o cabeça da família, né? E aí a mulher se torna pastora, ela vai ser a cabeça da família, inverte um papel social, e algumas culturas não aceitam essa realidade, né? E principalmente no Brasil, na África, que são países que têm muito adventista. Então, quando há uma representação na Associação Geral para voto, nunca consegue ser aprovado. A igreja não está madura ainda para ser aprovada a ordenação das mulheres. Um dia eu acho que vai ser. Só que a China não é modelo para país nenhum. Na China acontece o que dá para acontecer, porque os homens lá eles têm uma característica muito diferente de liderança. A mulher lá bate no homem. Na minha região mesmo, a mulher mais para frente lá, a mulher, olha só o que acontecia. Na minha Também, região, o homem está assim. As mulheres batem nos maridos aqui, as mulheres que vêm de Goiânia. E lá era assim, então a mulher é muito para frente, a mulher ela tem um lado espiritual mais aflorado, os homens lá não, os homens eles trabalham no sábado, então dificilmente estão numa igreja. Então a maioria dos membros na China são mulheres, e é natural que dentro de uma membresia com mais mulheres surjam líderes e pessoas que têm o dom espiritual do pastor, né? Então, mas nenhuma dessas mulheres são ordenadas, tá bom? Mas eu, como homem, não tive dificuldade nenhuma. Eu fui aceito. Lógico que, como é estrangeiro, você tem uma dificuldade maior. Eu estava falando, né? Você está numa sociedade tribal, onde o cacique, ele é o líder. E o cacique era um homem, não era uma mulher, na minha região. Ele era um homem, ele era Tanto é que antes de pregar, ele ficava isolado num quarto, parece que um negócio meio mágico, assim, ele não tinha contato com as pessoas, e depois ele entrava da salinha dele, pregava e não tinha contato com ninguém depois. Mas é uma forma de ver a coisa diferente, né? Eles são muito formais, é bem diferente. Tanto é que eu sou muito de sorrir, eu sou muito meio piadista, assim, né? E eu tive que mudar esse meu jeito. Teve uma irmã um dia, que falando do que você está falando aí, de rejeição, um dia eu contava minhas histórias e ria muito, assim, pregando. Uma irmã falou assim: por que você sorri desse tanto? O pastor não deve ficar sorrindo desse tanto, né? Então, assim, eu tive que encarnar, né? Eu tive que mudar meu jeito, e eu fiquei feliz por voltar para o Brasil, porque aqui eu consigo ser eu, né? Mas eu nunca deixei de ser eu, não. Assim, nas conversas informais ali com os nossos pastores ou as pastoras, eu era eu. Só que no púlpito, eles não aceitavam uma pessoa que sorria, né? Enfim. Mas eu não tive dificuldade por ser homem, não, tá? Depende muito do jeito que você lida com a situação. Já o pastor coreano, ele tinha cara de chinês, mas o espírito de outra nação, assim. Eu tentei, de alguma forma, me aproximar deles, não querer mudar eles, mas me tornar como eles. E aí você vai quebrando barreiras e aí as coisas andam. Tá bom, Valquíria? Cabra, eu acho que nós passamos um bocado do tempo aqui, porque é realmente... Eu devo ficar aqui até amanhã de manhã, né? Envolvente, mas você tem mais aqui também muito trabalho a fazer, nós todos temos compromisso. Todo mundo tem compromisso agora. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Deus te abençoe muito, nós queremos orar por ti, orar pela sua família. E em off, depois a gente bate um papo aí, agora que nós temos nossos contatos novamente, vamos conversar aí e bater papo e matar saudade em off depois, tá bom? Beleza. Gente, muito obrigado, turma, por todos aí presentes. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Hoje foi realmente muita informação e tudo isso, mesmo sendo contada a história dele, tem a ver com a missão, como fazer missão, como Deus pode te usar, né? E alguns já ficaram com medo de ser missionário depois de algumas coisas que você falou. Mas é assim mesmo. Não adianta você falar só o que é bom. Gente, eu pude viajar o mundo. Eu pude viajar o mundo. Né? Você vê meu passaporte ali, puxa, o pessoal fala, pô, é um dos mimos da missão, né? Você está do outro lado de lá, então do outro lado eu tive lugares que eu nunca imaginei que eu ia estar na minha vida, né? Isso é uma coisa legal, assim, mas você vive só. Uma característica que eu queria deixar para você: se você é muito ligado à família, assim, pais, mães,
é muito difícil você ser missionário. Se você é um pouquinho mais desligado, tem gente que fala filho de chocadeira, assim, sabe? Sabe que é filho de chocadeira, né? Filho de chocadeira, então você se dá bem na missão mundial, assim, porque você está desligadão dos problemas e tal. Mas se você é muito ligado à família, você vai sofrer, tá? Então eu falo para não ter problema, que eu acho que nem todo mundo foi E o nosso grupo, chamado para transcultural. e o nosso grupo aqui, além de a gente quer formar pessoas para ser missionário no mundo todo, mas especialmente aonde eles estão, na casa, na vizinhança, né? É o primeiro campo missionário. Lógico. Então, mesmo que você fale assim, puxa, eu não sou de chocadeira, eu sou tão apegado, eu não consigo sair nem aqui da minha rua, eu moro com meus parentes tudo na mesma rua, eu não vou conseguir, mas ali você pode ser um missionário. Mas, cara, obrigado. Vamos fazer uma oração para fechar, gente? Eu vou orar pelo pastor e orar por todos nós aqui. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esses momentos que podemos falar do teu reino, Senhor, imaginar a vida em outro lugar, imaginar tudo que o pastor passou e imaginar também como o Senhor o livrou e o ajudou em cada situação. Senhor Deus, abençoe o pastor Cleuber, sua esposa, que o lar dele esteja aí onde ele mora agora, também protegido, abençoado, que teu Espírito use aonde ele estiver agora, Senhor. Junto com ele, eu peço a bênção para toda essa turma, a nossa turma de missões, que todos os nossos propósitos, nosso crescimento seja conduzido por ti, Senhor. Nos dê uma noite abençoada, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amém, cara. Amém. Deus Deixa eu abençoe. falar uma frasezinha para você. Olha só, se você quer aprender a dizer tchau, já falei o olá, né? Mas o tchau agora, só porque entramos e saímos aqui. O tchau, lembra do olá? Como é que é o olá? Ni hao. Ni hao, né? Ni hao. E o tchau, bye bye, né? Todo mundo fala, né? Não, é o zaijian. Zaijian. Zaijian, não é difícil, né? Então eu vou falar, ó, Xandi Jufu, man. Zaijian. Deus abençoe vocês. Tchau. Valeu, cara. Tchau. Deus abençoe muito. Prazer, Muito. viu? Um abraço para todos. Tchau. Deus abençoe a todos aí. Até 2 semanas estamos de volta. Tchauzinho, gente. Valeu, valeu, gente. Tchau, galera. Valeu. Valeu, valeu. Tamo junto. Depois a gente conversa mais.